Vamos olhar para outros assuntos de âmbito internacional. No Brasil aconteceu aquilo que muitas pessoas já receavam. O Partido Liberal de Jair Bolsonaro pediu ontem ao Tribunal Superior Eleitoral a anulação dos votos da segunda volta das eleições presidenciais realizadas a 30 de outubro, alegando supostos erros que teriam dado a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva. Para análise deste assunto, vamos manter um contacto direto com o comentarista TPA Wellington Calazans, e a quem eu saúdo. E muito boa tarde, Wellington. Imediatamente eu questiono qual deve ser o real motivo de Jair Bolsonaro pedir a anulação dos resultados eleitorais de 30 de outubro. Boa tarde, Afonso. Boa tarde a você assistindo ao canal TPA Notícias. Jair Bolsonaro precisa dar uma satisfação a um percentual grande de eleitores que ele teve e que estão indignados com os resultados. Ao aceitar participar das eleições no Brasil, Bolsonaro concordou com as regras existentes. E essas regras são claras. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, que só existe em mais outros dois, aí me falha a memória, ele organiza, realiza e julga as eleições no Brasil. Então, dificilmente o TSE irá reconhecer falhas do próprio TSE. Então, o que o Jair Bolsonaro está fazendo é uma tentativa de estender, criando uma espécie de terceira volta, que chamaríamos no Brasil de terceiro turno, apenas para dar uma satisfação aos seus eleitores. E nada vai acontecer, Afonso. Isso aí é apenas uma maneira de... Perdão? Você poderia repetir? Eu estou com problema no retorno. Certo, é uma hipótese nula. Uma hipótese nula. Você está aplicando a pergunta com a resposta. É uma hipótese nula porque o próprio TSE jamais irá abrir um precedente contra ele mesmo, Afonso. Como eu falei, ao concordar com as regras das eleições, Jair Bolsonaro concordou com tudo o que seria decidido pelo próprio TSE. Não é como em Angola, que a CNE organiza as eleições e que outros tribunais julgam eventuais reclamações. Lá no Brasil, o próprio organizador e realizador, que é o TSE, é também quem julga, ou seja, ele é absoluto nas decisões. Por isso, eu tenho sérias restrições em relação à existência do TSE e também do modelo eleitoral brasileiro. Mas quem concorda com essas regras não pode reclamar depois. Então, essa é a minha apreciação e eu posso aqui tranquilamente, se há aqui entre os nossos telespectadores alguém com dúvidas sobre o que poderá vir a acontecer, a resposta será não ao pedido de Bolsonaro e do partido que ele foi eleito, que é o PL, e certamente não irá acontecer nenhuma alteração no resultado das eleições deste ano no Brasil. Pois, cá para nós, o sim ou não é sempre uma hipótese. Nós procuramos compreender o seguinte: em caso de recusa do tribunal, o que Jair Bolsonaro e seu partido pode vir a fazer? Jair Bolsonaro e o partido irão tentar se utilizar da presença de alguns eleitores ainda nas ruas, nas portas dos quartéis, pedindo a intervenção militar, para fazer disso um jogo político, para que eles possam barganhar uma espécie de liberdade de Bolsonaro previamente, porque há aí rumores no Brasil de que o PT irá entrar com uma série de pedidos na Justiça para revisão de atos praticados por Jair Bolsonaro que poderiam culminar com a prisão dele. Por isso, acredito que o Bolsonaro esteja agindo de maneira preventiva contra eventuais pedidos de prisão, numa tentativa de negociar politicamente a sua anistia para que ele não venha a ser preso, devido a crimes que certamente serão comprovados lá na frente.
Em caso de Jair Bolsonaro recorrer à força militar, ele tem este apoio militar no Brasil para poder concretizar esta hipótese? Não, o apoio militar que Bolsonaro tem é de generais que já estão na reserva. E general na reserva é apenas um militar que mantém a patente de militar como uma grande honra por ter prestado serviços a essa importante força militar que é brasileira. Mas ele não tem um poder de decisão, não tem nenhum comando sobre a tropa em atividade, e Jair Bolsonaro não soube fazer, felizmente, né? Não soube fazer a costura política com os militares da ativa, pelo menos do primeiro escalão militar na ativa, e dificilmente ele terá esse apoio que seria indispensável para uma reação, uma intervenção militar, como alguns dos seus eleitores estão pedindo nas ruas. Que tipo de impacto ou influência que Jair Bolsonaro e o seu partido poderão ter na governação de Luiz Inácio Lula da Silva? Jair Bolsonaro, a partir do último dia do seu mandato, no dia 31 de dezembro, quando deixar de ser presidente da República, no primeiro dia do ano de 2023, ele não terá mais nenhuma força política e será traído pelo próprio partido, o PL, que não passa de um partido que busca oportunidades regionais, não tem um projeto nacional e certamente ele será abandonado pelo próprio partido e será alvo de uma série de processos e por isso talvez ele lute até o último dia do seu mandato em busca dessa anistia prévia que eu mencionei anteriormente. O Brasil pode viver momentos de desestabilidade em algumas regiões, se as coisas continuarem do jeito que estão a atender? Teremos focos de baderna, teremos focos de preconceito, de perseguição a este ou aquele que, porventura, estejam declaradamente apoiando o novo governo que foi eleito, ou vamos trazer assim, reeleito pela terceira vez, que foi o Luiz Inácio Lula da Silva, né? Mas eu posso antecipar, Afonso, que serão apenas focos e que imediatamente após os primeiros dias de governo Lula, consolidando esse governo, dificilmente eles terão sustentação, porque vira uma espécie que chamamos no Brasil de choro de perdedor. E é preciso que esse tipo de choro de perdedor deixe de ser visto como algo legítimo, porque não é na medida em que tenta não aceitar os resultados que estão postos. Portanto, é um assunto que parece vai continuar a merecer alguma atenção da nossa parte e da parte da comunidade internacional. O Brasil é um Estado que tem também a sua influência, quer a nível do continente, como também no mundo. Com o regresso de Luiz Inácio Lula da Silva ao poder, qual é a visão estratégica que o PT poderá também implementar no que diz respeito às relações internacionais? Primeiro, o PT precisa acomodar as bases nacionais, né? Como você mesmo falou, é um assunto que nós vamos ter que trazer aqui, porque esses focos poderão se estender por um pouco mais de tempo. E isso não é bom para um governo que está começando. É preciso que Luiz Inácio Lula da Silva, primeiro, deixe muito bem claro, na prática, que ele governa para todos os brasileiros e, com isso, ele acomode as bases no âmbito local e, a partir disso, ele mostra ao mundo que terá ampla condição de preencher uma agenda que Bolsonaro não conseguiu preencher no âmbito internacional, de diálogo com diferentes países e o fomento de inúmeras atividades comerciais e também políticas da agenda internacional que possam ser do interesse mútuo, não é tanto interessante para o Brasil, como também interessante para os parceiros internacionais. Wellington Calazans, muito obrigado pela abordagem. Até a próxima ocasião. Eu que agradeço, Afonso. Um abraço, boa tarde a você e ao nosso telespectador. Estamos juntos.